Então, olá, meu nome é Eduardo Muraca, eu sou urologista do Hospital e Maternidade Sino Brasileiro. Vou falar com Conexão Saúde com algumas dicas sobre litíase renal, também conhecido como cálculo renal. Importante de cálculo ser falado que é uma doença super comum, né? Uma doença muito comum. Ela pode acometer até 1/5 da população em algum momento da vida, pode desenvolver alguma queixa relacionada à pedra nos rins. É uma doença que geralmente ela é um pouco mais comum em homens, né? Homens jovens, dos 20 aos 40 anos de idade. É uma doença que geralmente aumenta a sua incidência nos meses mais quentes do ano. Então, na época do verão é que você tem um pico de incidência de cálculos renais. Mas como é uma doença super comum, ela acaba acontecendo de forma muito intensa ao longo do ano inteiro. Em relação às pedras, são múltiplas causas de formação de pedras, né? Uma das causas mais comuns é a falta de ingesta hídrica. O que é isso? São pessoas que bebem pouca água. Então, a dica mais importante seria se manter bem hidratado ao longo do dia e ao longo de todos os dias. Uma dica importante para isso seria olhar a cor do xixi. Quando o xixi está bem amarelo, concentrado, significa que você está num momento em que se pode ter maior chance de se formar um cálculo renal. De modo que quando o xixi está bem transparente, translúcido, da cor da água, ou seja, incolor, você tem menor chance de se formar um cálculo renal. Do ponto de vista médico, uma pessoa deve urinar por volta de 2 litros ao longo de 24 horas de urina, né? Então, para urinar 2 litros, a pessoa tem que beber mais do que 2 litros de líquidos. Aí entra, obviamente, água e sucos de um modo geral. Falando um pouquinho sobre como que a pessoa percebe o cálculo. O cálculo depende do lugar em que o cálculo está. Se ele estiver no rim, a pessoa pode não sentir nada. Às vezes ela não sente nada. Então, como se vai descobrir? Através de um exame de imagem. Agora, quando esse cálculo, por algum motivo, causa uma inflamação no rim, ou uma infecção, ou um entupimento do ureter, que é o canalzinho que leva o xixi do rim até a bexiga, a pessoa pode sentir uma dor muito forte, uma dor muito intensa. São uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E aí o exame de imagem se faz obrigatório para confirmar esse diagnóstico de litíase renal ou ureteral. São várias as opções de exame de imagem, desde um ultrassom, que você pode ter várias informações, até o melhor exame disponível, que seria a tomografia helicoidal, que se faz aqui no Sino Brasileiro, que é o melhor exame para diagnóstico de cálculo renal. Falando um pouquinho agora em relação ao tratamento dessa doença chamada cálculos renais ou cálculos ureterais. O tratamento é muito variável, depende basicamente do tamanho da pedra, da quantidade de pedras e do lugar em que essa pedra está, né? O tratamento pode ser desde o uso de alguns medicamentos até procedimentos endoscópicos que se faz pelo canal do xixi sem corte, né? E nos casos mais complexos, cirurgias em que se faz por corte ou por um pequeno furo nas costas, ou cirurgia por videolaparoscopia, que também hoje a gente tem usado cada vez mais. Mas o tratamento depende do tamanho do lugar e do número de pedras que a pessoa apresenta, né? Em relação à litíase renal, são 2 momentos importantes em relação ao contato com o urologista. O primeiro momento é quando a pessoa tem a crise de dor, em que se faz o tratamento da pedra em si, né? Seja com medicamento, seja com cirurgia, em que a gente, como urologista, a gente faz a remoção do cálculo. Esse é o tratamento de imediato, para aliviar a dor, para resolver a pedra em si. Um outro momento importante da consulta com o urologista é o momento de se tentar descobrir, não é em todo mundo que a gente consegue descobrir, mas enfim, tentar descobrir a causa da formação desses cálculos.
Por que isso é importante? Porque cálculo, em alguns, em até metade dos pacientes, ele pode ser uma doença recorrente. Então é importante descobrir a causa das pedras no rim, porque quando a gente consegue descobrir a causa, a gente trata a causa, o paciente trata a causa dos cálculos, e isso evita a recorrência ao longo do tempo. Ou seja, você consegue prevenir novos episódios de formação de cálculo e, por consequência, episódios de cólica renal, que é uma dor inesquecível devido à intensidade. Então, a prevenção de um paciente que já teve cálculo, ela é muito importante. E daí a investigação com o urologista, em que a gente faz um monte de exames de sangue, de urina, chamada avaliação metabólica, para tentar descobrir a causa do cálculo e tratar a causa para evitar novos episódios ao longo da vida. Porque, como eu falei, geralmente é uma doença que acomete preferencialmente jovens. E isso, como ele vai viver muito, tratar a causa evitaria novos episódios ao longo da vida. Então, diante disso, o importante é você não deixar de marcar uma consulta com o seu urologista. E se você não tiver urologista, o Hospital e Maternidade Sino Brasileiro dispõe de uma equipe de urologia habilitada para o tratamento e prevenção da litíase renal. Então, este foi o Conexão Saúde de hoje. Até a próxima semana com novas dicas.